Bom dia, boa tarde e boa noite. Estamos começando o podcast Viajando na Geografia, pensado, escrito e produzido pelos professores Guilherme Crisel e Pedro de Moura. Esse podcast foi criado para proporcionar um ambiente reflexivo para alunos, professores e todos aqueles que tiverem interesse pelo tema. Episódio de hoje: Globalização e questões sociais. Em que mundo nós estamos? Parte 1. Olá pessoal, hoje seguimos com mais um episódio. Estamos indo para o nosso terceiro episódio, aqui gravando numa sexta-feira bem chuvosa. E já queremos dizer então que esse episódio vai ser dividido em duas partes, como o episódio anterior, né? E hoje a gente vai falar sobre globalização e questões sociais. Mas para falar sobre isso, a gente precisa entender a questão de capitalismo e desigualdade e qual a relação disso, né, com o que a gente vem falando. Então, no primeiro episódio, para relembrar, a gente já até falou sobre capitalismo, né? Mas vamos entender o que é esse conceito, né? O capitalismo, ele é um sistema, então, que ele predomina a propriedade privada e a busca constante para o lucro e a acumulação de capital, e se manifesta na forma de bens e dinheiro, então, essa questão. E apesar de ser considerado um sistema econômico, o capitalismo, ele está presente em tudo na nossa sociedade, em questão de campos políticos, sociais, culturais, no nosso cotidiano o tempo inteiro, né? Em questões da forma como a gente pensa. Então, ele compõe uma totalidade. Ele é um sistema econômico e social que a gente tem nos dias atuais. E um autor que eu trago é o Lenin, né? Que ele fala bastante sobre esse sistema capitalista. Ele diz que o sistema capitalista, então, é em que as riquezas, as fábricas, os recursos naturais, né, os grandes comércios, eles acabam pertencendo a um número reduzido de pessoas, e as pessoas possuem essas coisas todas, são as que têm poder, né, e ele chama isso, então, de proprietários capitalistas. Enquanto esse grupo ele possui poder, uma outra parcela da população não possui nada disso, não tem terras, não tem maquinário, não tem tecnologia, e no máximo que possui são pequenos negócios, né? Então, consequentemente, esse outro grupo ele acaba em desvantagem e acaba necessitando trabalhar para quem possui esses recursos. E esses recursos que a gente falou, todos agora, eles são chamados de meio de produção, e eles acabam ficando na mão de poucos, então. E é a partir disso que surge o que a gente chama também de desigualdade social, que uma parcela de pessoas tem poder e outras pessoas têm que trabalhar para essas pessoas, e os mesmos acabam acumulando, né, utilizando da força de trabalho dessas pessoas, desses trabalhadores, para ganhar mais poder, né? Então, eles acabam pagando um salário mínimo possível, né? E exigindo que os seus trabalhadores acabam, sei lá, produzindo o máximo possível, trabalhando o máximo possível, e aí isso gera o que a gente chama de desigualdade social, né? Então, a desigualdade social é um problema histórico, estrutural, então não é algo que surge de agora, né? É uma questão de herança, né, do período colonial, e isso funciona como um ciclo, ele continua com o decorrer do tempo, né? Com o passar dos anos, e isso ocorre a partir da má distribuição de renda, né? Então, determinadas pessoas encontram condições favoráveis, mais vantajosas do que outras, e uma posição que os permite acumular riqueza em relação às outras pessoas. Então, algumas pessoas têm acesso a serviços básicos e outras não possuem. E o que são esses serviços básicos, né? Então, é o direito à educação, à saúde, uma saúde de qualidade, né? Trabalho, moradia, boas condições de transporte, locomoção. E, apesar de ser um direito, nem todo mundo possui isso, né? Então, acho que eu vou passar para o Guilherme para a gente entender um pouco mais sobre o que é essa desigualdade, né? E aí, tranquilo, gente? Tudo bem, Pedro? Assim, ó, não, eu tava pensando agora, quando tu fala ali das desigualdades, do direito, do acesso também, acho que tu traz ali a educação de qualidade, saúde, ao trabalho, e assim, a gente percebe que há diferentes tipos de desigualdade. Ela pode ser econômica, né? Ela pode ser regional, ela pode ser racial,
ela pode ser de gênero, né? E como é que a gente faz para tentar coibir ou diminuir essa desigualdade? A gente já falou um pouco sobre isso em episódios anteriores, quando a gente fala lá dos países capitalistas do norte europeu, que tem desigualdade, mas é diferente a relação. Mas o que a gente pode pensar de maneira mais prática para nós aqui, assim, que ajudaria essa diminuição? A gente pode pensar nas leis trabalhistas, né? Eu acho que é um ponto interessante, um salário mínimo justo, e que com esse salário mínimo a gente possa ter acesso a lazer, a consumir, a ter casa própria, sabe? Que é o básico. Né? A questão também de regulamentação, porque nós temos hoje uma realidade que uma mulher e um homem exercendo a mesma função têm salários diferentes, né? 30% menor salário da mulher para exercer a mesma função, mais ou menos esse 30%. Então a gente tem que parar para pensar o quê? A gente tem que ter leis e que se apliquem leis para que isso não ocorra, né? Também outro fator interessante que a gente podia estar pensando é a questão das cotas, né? Independente quais são, porque quando a gente fala em cotas, há um estereótipo. A gente fala de cota, geralmente é cota racial para entrar na faculdade. Não é isso. Né? Não é só isso, na verdade. Há cotas para mulheres na política, por exemplo. O partido tem que ter uma legenda com tantos por cento de mulheres. Né? A gente tem que pensar a cota. Entra a questão da cota, que também é uma questão que não é bem debatida e é falada levianamente. Mas a cota ela é pensada para ser temporária. A cota ela vem para compensar alguma coisa. Então, quando a gente fala de representatividade, por exemplo, na política, a cota se fez necessária para que haja mulheres na política, porque os partidos não davam tal espaço. Né? Se nós pararmos para pensar ainda hoje, na Câmara de Vereadores de Pelotas, né, mesmo com a renovação e com mais mulheres acessando a Câmara de Vereadores, felizmente, né, tendo mais, ainda é majoritariamente masculina, né? Então as cotas estão implicando vários fatores, não somente os raciais, e que é muito importante esse fator racial também, né? Então, para pensar a questão da globalização e da desigualdade social, né, eu acho que a gente tem que, como a gente já falou no podcast nos anteriores, vocês vão ver que a gente está toda hora se repetindo, parece. A gente vai se referenciando, porque o assunto está interligado, né? A desigualdade e a globalização, elas se dão devido, ela se dá, no caso, a diferença, né, do acesso ao consumo e ao trabalho, a gente pode pensar. O que significa isso? É desigual a maneira como as pessoas acessam o consumo e o trabalho. Mas por que ocorre isso, né? A gente pode pensar, acho que no primeiro momento, o que é consumo e o que é trabalho, para que a gente possa pensar o papel deles dentro do capitalismo, dentro da globalização. Então, o consumo é o gasto na aquisição de bens ou serviços. Tá, mas o que é isso? Bem, a conta de luz que tu paga, o rancho, o lanche que tu compra no McDonald's, o McDonald's tá aqui de novo, o carro, as roupas que tu usa, a gasolina, isso é consumo, né? Tu tá adquirindo um bem ou um serviço. O que é trabalho? Né? Basicamente, trabalho é o conjunto de atividades produtivas ou criativas que exercemos buscando atingir um fim ou um objetivo. Veja que a gente não está falando em valor, a gente não está falando aqui em salário, a gente está falando de trabalho, o processo de, né? O que isso tem a ver com a desigualdade? Então a gente pode parar para pensar que é o acesso, eu acho que é a chave. Porque o acesso ao trabalho e o acesso ao consumo se dá de maneira diferente no mundo todo, mas no Brasil, vamos trazer para cá, se dá de uma maneira muito diferente. Né? Porque se a gente parar para pensar o seguinte, nós todos temos o mesmo acesso ao trabalho, nós todos temos o mesmo acesso ao consumo, há um padrão de consumo que é vendido, que a gente já falou anteriormente também, mas que ele é inalcançável, porque a realidade não permite a gente chegar nesse padrão de consumo, né? Há grupos menores que conseguem ter esse padrão, mas se nós for pensar na minha realidade, na realidade do Pedro, e eu acho que na realidade que vocês que estão nos escutando, né, da classe mais trabalhadora, que mora em bairros, na periferia, não tem como, sabe? É muito distante as coisas. Então a gente pode pensar assim, ó,
Um exemplo interessante, vamos trazer para nós aqui a discussão. Então eu estou perguntando para vocês, pensem nisso, que eu estou refletindo aqui também, e eu vou dar a resposta com base na minha experiência, na minha vivência. A de vocês pode ser diferente, mas vamos só para pegar um raciocínio. Tu consegue consumir tudo que tu quer? Tu consegue trocar de celular todo ano? Tu consegue comprar a roupa que tu quer? Tu consegue ter acesso a viagens quando tu quer? Tu consegue ter um computador ou um videogame novo sempre tendo um de ponta? Mais que isso, tu consegue manter os jogos do teu videogame, porque os jogos estão uma facada, tá um absurdo o valor dos jogos do videogame. Tu consegue ir onde tu quiser, a viagem no final do ano, ir no show, acho que já falei no show, tô empolgado, porque eu quero o show, que não pode ter aglomeração, mas eu preciso de sair pra rua, né? Bem, se tu consegue ter acesso a tudo isso que eu falei, tudo, não é a trocar de celular, não, tudo. Tu consegue fazer o que tu quer, tu comprar o que tu quer, bom, cara, tu é um baita de um privilegiado. E tu tem que entender que tu é privilegiado sim, né? Porque a grande maioria das pessoas não tem acesso a isso. Não conseguem isso. Se a gente parar agora com a questão da pandemia, o simples fato de tu ter acesso às aulas, de tu tá podendo estar me escutando, tu é um privilegiado. Porque tem gente que não tem acesso à internet, não consegue acessar os dados móveis e não pode ter aula. Pelo menos não pode escutar o que eu tô falando, tem que pegar o material impresso somente, né? E embora também a gente vai falar de privilégios, no Brasil hoje, durante a pandemia, né, tu com teu salário lá, vamos pensar que tu tá trabalhando, tu já tá com um privilégiozinho aí, porque a situação não tá bonita no Brasil hoje, tá? Tu conseguir comprar carne vermelha, né, que tá pela facada, tu fazer teu rancho, tu pagar tuas contas, água, luz, gás, internet, o aluguel, se tu conseguir terminar o final do mês e conseguir pagar tudo isso, bom, a gente já é privilegiado. Em uma escala a gente é privilegiado, porque a coisa não é bonita. Né? O cenário é muito caótico e a pandemia agravou isso. Né? E mais pra frente nós vamos estar falando um pouco sobre essas questões com a pandemia também. Então, assim, ó, tudo que a gente vem falando aqui é pra a gente pensar aonde é que a gente está em tudo isso. Aonde é que eu tô na relação de consumo? Aonde é que eu tô na relação da desigualdade social? Nas relações de trabalho? Sabe? Da onde eu venho para onde eu vou. Né? Quem explora e quem é explorado. De que lado eu tô. Não é porque eu posso ter um carro novo e troco o celular todo ano e ando com tênis da Nike que eu sou explorador, né, gente? A escala é muito grande, como o Pedro já falou ali. Falta um pouco de pensar, eu acho que nessa situação da pandemia, mais ainda, de te olhar pro lado, tipo assim, eu não tô sozinho. Aquela história que tá todo mundo no mesmo barco é mentira. Não existe isso. Tá todo mundo no mesmo oceano, numa tempestade. Alguns estão de canoa e alguns estão de iate. A diferença é essa. Mas no mesmo barco a gente não tá. E tudo que a gente vem falando até agora, que a gente vai seguir falando nos podcasts para frente, e nesse aqui, essas perguntas, que esse podcast aqui foi o recorde de perguntas, a gente fez mais perguntas do que respondeu. Mas é que, para provocar, acho que a gente tem que pensar, sabe? E não em escala grande. Não é mundo, não é pensar no que está acontecendo lá no estado, não. O que está acontecendo na minha vizinhança, no meu bairro, na minha cidade. E a partir desse conhecimento local, dessa análise, tu vai perceber que o que acontece em escala no teu bairro vai acontecer na cidade, no estado, no país e no mundo. As relações, os processos desiguais e as relações de poder, que a gente já falou também, de desigualdade, elas podem ter maior ou menor intensidade, mas elas vão ocorrer tanto no bairro, na cidade, no estado, no país e no mundo. E o tempo passei de novo. Cara, eu falo demais, cara. 1 hora depois, 2 horas depois, 3 horas depois, 2000 anos depois. Então, Pedro, para finalizar, fala as indicações aí para nós. Então, acho que para entender um pouco mais isso tudo que o Guilherme vem falando, né, a gente vai passar por um momento de indicação, que é onde a gente indica uma música, uma série ou algo que vocês possam estar relacionando com o que a gente vem falando, né. A primeira indicação para hoje, é de uma banda, né, uma banda nacional, se chama Francisco El Hombre, com a música Dólar,
Eu acho que ela fala um pouquinho sobre isso, tudo que o Guilherme vinha falando, né, sobre questão de processo de exploração, é uma crítica ao sistema de produção capitalista, né, e no vídeo ele demonstra a vida de um trabalhador, assim, no cotidiano, né, uma vida forçada a trabalhar exaustivamente e como isso acaba ocorrendo o adoecimento, né, desse trabalhador. Depois, a gente tem um filme, que é com a direção do Galder Getzlou, que se chama O Poço, e ele fala justamente sobre tudo isso que a gente vem falando sobre questão de desigualdade social, privilégios, divisões de classe, e está disponível nos torrents da vida, né, e também no Netflix. Então, mais um aviso, pessoal, a gente quer agradecer, então, por vocês estarem escutando o episódio de hoje, e lembrando que os resumos, né, o material de apoio, ele vai estar disponível para vocês terem acesso